Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma live aqui no canal Vivendo com IDP. Hoje com um tema muito importante: como tratar a imunodeficiência primária ou erros inatos da imunidade. Teremos a participação, de uma mãe guerreira que luta incansavelmente pela qualidade de vida da sua filha, a Tainá. Elas são de Brasília, Distrito Federal. E a gente vai chamá-los para cá. Oi, tudo bem, meninas? Olá a todos. Boa noite. Boa noite, querida. Como é que começou aí os primeiros sintomas? Com 3 meses de vida, ela teve a primeira pneumonia, Cris. Só que, como a gente estava conversando aqui em casa, até por motivo da live, muitos dos diagnósticos dela foi tardio devido à fragmentação, porque era tratado os episódios, era tratado a pneumonia, era tratada a diarreia, como se fosse um problema infantil, uma virose. As aftas eram tratadas como se fosse episódios infantis, né? As febres, que eu tinha febre periódica. Tratada como infecções, sempre vinha junto com a infecção de garganta, logo em seguida vinha aquela complicação que todos já conhecem, que tem IDP, que tem a garganta, ouvido, sinusite, otite, tudo junto. Tudo junto e misturado, né, Tainá? Sei bem. A gente já acabava falando assim, não é possível que uma infecção venha atrás da outra. Não, vem tudo junto. Não, vem tudo junto. Aí ficava 3 meses com antibiótico e a gente ainda achava que isso era relativamente normal, porque como no interior a gente fala, tem gente que nasce mais fraquinho do que o outro. Né? E lá em casa a minha mãe sempre comentava. A Tainá sempre foi mais fortinha, né? E falava, nossa, mas ela sempre tá doente, por que a outra é toda magrinha, mas não tá tão doente igual ela? E ela sempre apresentando alguma coisa. Bronquite também, desde sempre. Desde sempre. Só que esses sintomas, eles são confundidos com doenças comuns de criança, e isso que acaba prejudicando muito o diagnóstico, né? Porque realmente, crianças têm essas doenças comuns, né? Mas não é uma frequência como a gente tem, né? Hoje a gente sabe, e hoje já é bem mais divulgado, os 10 sinais de alerta. Na época da Tainá isso não acontecia, a gente não tinha noção. Parar para analisar, eu tinha pelo menos, no ano bom, 5 pneumonias. Só de pneumonia. Mas a culpa é de Brasília, porque aqui em Brasília é muito seco, todo mundo... ainda tem isso, né? Tudo é desculpa. Tudo é desculpa. Mas então... E quando é que ela conseguiu fechar exatamente o diagnóstico? Ela começou a apresentar os primeiros sintomas aos 3 meses, que foi a primeira pneumonia. E quando é que chegou o diagnóstico? Eu só tive fechado só aos 17 anos. Quase 18. Muito porque difícil. Foi a peregrinação de médico e o que levou a gente a descobrir a imunodeficiência em si não foram as infecções. Foi uma dor crônica que ela começou a ter aos 14 anos e a gente correu atrás de descobrir o motivo daquela dor e o que estava levando a vida dela a ficar muito pior do que era. A primeira médica que desconfiou foi a médica do postinho aqui perto de casa. Eu tive um problema na perna. Aí eu tinha que fazer hidroterapia. Aí eu entrava na piscina, pegava pneumonia. Entrava na piscina, tinha otite. Entrava na piscina, tinha infecção de garganta. Aí não tinha como fazer o tratamento desse jeito. Aí ela pegou, eu fui lá durante 3 semanas e só ia piorando. Em vez de melhorar com o antibiótico que ela passava, ia só aumentando a infecção. E ela falava, ela até que chegou na 3ª semana e falou assim, gente, não é possível. Essa menina, a última pessoa que eu vi, ela só pode ter imunodeficiência. Eu só não sei diagnosticar. E olha, pelo menos, né, ela se alertou que tinha algo diferente, né? Acho que esse que é o grande... Ela tinha atendido uma paciente anos antes que tinha imunodeficiência. E aí ela pegou e ficou com isso na cabeça. Aí toda vez né? ela falou, não, você vem pra cá que eu vou te acompanhando. O que eu puder fazer, eu vou fazendo. Aí tacava antibiótico.
Até que a gente descobriu aonde a imunologista aqui de Brasília atendia, que era no Hospital da Criança, porque foi no início do Hospital da Criança, então a gente não tinha muito noção, né? Porque, na verdade, Ela primeiro eu fui pro ortopedista, depois do ortopedista fui pro neuro, pensando que era... Primeiro pensou que era leucemia, depois esclerose. Aí mandou de novo pro ortopedista, ele mandou pro pediatra. Aí o pediatra falou, não, tem que ser com a reumato. Aí conseguimos uma vaga no Hospital da Criança para reumatologia. Com sorte, conseguimos. Aí a também, né? pesquisou e falou, não, eu não sei o que é, eu vou encaminhar para psiquiatria. Porque ela só não pode tem estar sintoma. Só pode estar inventando alguma coisa. Mesmo porque isso, tem Tainá, esse problema. isso é algo assim que a gente ouve muitos imunodeficientes reclamando, né? Que acaba achando que não fecha um diagnóstico e ainda acha que a culpa é nossa. É alguma coisa psicológica, não é possível, isso aí não é possível. O remédio não fazer efeito, a dor não passar, as infecções não melhorar, só pode ser. Não, e outra coisa, os exames, acho que devido à Porque por mais que deficiência, eu tivesse com uma infecção muito grave, meus leucócitos não subiam. De maneira não alguma eles alterava subiam. nada. Ficava normal, ou então abaixava de uma vez, aí caía para 1000. Aconteceu uma vez, caí muito, Nossa. né? Aí muito. Tudo Aí diferente, né? Tudo diferente. Em vez de subir, desce. É complicado, né? Infecção. A gente até entende, né? É muito complicado, né? É muito complexo tudo isso. Para um profissional que nunca acompanhou um paciente que tem imunodeficiência, é realmente difícil, né? Eles Não fecharam consegue o diagnóstico. machucar sem conhecer. Mas e aí, depois do tratamento, como é que você ficou? Você começou a tratar e foi fechado o diagnóstico com qual tipo? Então, eles fecharam com o D80.6, né? Que é hiperimunoglobulinemia. Mas é deficiência funcional de anticorpos com predominância de IgM e CD19. Mas aí, às vezes, dá alguns erros lá. Mas tá tudo Não é bem. alterações. Aí foi fazendo imunoglobulina para tratar a Sim, hemoglobina. Eu tive o diagnóstico no dia 21 de junho. Aí elas já falaram que eu tinha que entrar na bolha para poder não ter contato com as pessoas para ir correr atrás da medicação. Aí consegui uma medicação até rápido, né? Em 15 dias. Uma semana eles ligaram para ir fazer a entrevista da medicação. Aí em 15 dias, 20 dias, a gente conseguiu a primeira dose. Mas aí elas já tinham marcado para um mês depois a infusão do diagnóstico. Aí fiz a primeira infusão Pelo SUS, né? Tudo pelo SUS. na farmácia de alto custo. O que mais, assim, que eu lembro e sempre me choca, a médica falando para mim, eu não sei como ela chegou até aqui, mas que bom que ela chegou. E o mais impressionante é que até então eu nunca tinha ficado em UTI. E aí a médica... Não, naquele ano eu tinha ficado. Naquele ano você ficou, mas devido a uma infecção causada por cálculo. Então é um pouco mais... A gente também achava que era normal, né? Cálculo renal, às vezes, dá problema que Isso leva também na fase complicada da adolescência, né? Que é uma fase difícil, né? De muita mudança do corpo mesmo. Então, como é que foi para você, Tainá, receber esse diagnóstico nessa fase que tá todo mundo querendo passear, curtir, você tem que ficar dentro da bolha? Na verdade, eu tive uma crise de riso, porque... Eu tinha que rir para não chorar, né? Não, mas é porque a gente procurou tanto tempo que Isso aí. quando teve o diagnóstico foi tipo, uau, é real. Não é mentira, né? Eu não tô louca, né, Tainá? Não é psicológico. Calma, Tata. É assim, Cris. Eu entendo que eu também senti dessa mesma forma. Quando falaram assim, o nome era feio, era uma coisa que eu não sabia o que é, mas eu fiquei tão feliz em saber que eu tinha alguma coisa, tinha nome, né? Que tinha tratamento, que a gente podia, né? Ter uma esperança, porque até então a gente fica sem esperança, né? Buscando, não é isso, é aquilo, e faz o tratamento não fica bem. Então, ter um diagnóstico em mãos, ter um tratamento, você vai embora. Não, vamos embora aqui. É difícil aceitar que é uma doença que você vai ter que tratar pro resto da vida,
que você vai ter outras lutas, né, para ser vencidas, mas só de ter ali nas suas mãos um diagnóstico, um tratamento, uma esperança, a gente abraça com muita alegria mesmo, né, Tainá? Foi verdade, Cris. Ela ficou aliviada, na verdade. Ela falou para Isso. mim, eu tô Essa é a aliviada. Eu tô aliviada, porque eu não tô doida. Eu pensava, eu já tava achando que eu tava doida mesmo. Eu não tô, entendeu? Então foi assim, foi difícil porque a gente sabia, a partir daquele momento, que ia começar uma nova vida. Ia ter que adaptar. Porque ia adaptar todo o resto, adaptar a escola, adaptar, que já era meio adaptado do jeito Assim, nosso, eu né? já não estava mais indo para a escola. Por causa das Não infecções. Porque conseguia, não né? compensava. Não compensava. Uma semana indo na escola, voltava com mais de R$ 1.000 de antibiótico. Não compensava, não. E como é que era a relação com os colegas? Você sofria preconceito? Assim, só vive doente, não pode. Ah, sim. O meu apelido era Olho Catarro. Meu Deus! Difícil, né? Sempre, porque eu tossia muito por causa da bronquite. Então, desde pequena eu tossia. Aí na escola eu tentava não tossir, mas não dava certo, não. Aí eu engasgava, aí ficava pior. Nossa! E também a própria condição de brincar, né? Não ter uma dificuldade para brincar, né? Para correr, para fazer tudo, Na né? verdade, a Tainá não tinha muito essa dificuldade, não, Cris. Apesar das limitações dela, ela corria muito, ela brincava muito. Ela teve vamos dizer assim, uma infância relativamente normal, se não fosse as internações. E mesmo assim, mesmo quando eu tava com as infecções, mãe deixava eu brincar, porque a gente não sabia mesmo o que era. Então, eu descia pra brincar. Aí tinha vez que eu tava brincando embaixo do prédio, aí eu tava correndo. Aí eu sentia um mal-estar, eu sentava, aí eu falava, mãe, acho que eu tô com febre. Aí mãe vinha, eu já tava com febre de novo. Ela falava, não, só toma remédio, depois você desce de novo pra brincar. Tipo, a gente Aí volta a brincar. a vida. Fora que falaram que Como era era? psicológico, né, a febre. Ah, não, é emocional. É porque ela ficou feliz. Por isso que deu febre. Mas é porque ficou triste. É Tudo assim, complicado. A gente acaba tendo que se acostumar com a situação, né? Conviver com aquilo, né? Mesmo tentando ter uma vida normal. A gente não tem, mas a gente se acostuma, porque cada já faz parte do dia a dia. cada um tem a sua rotina. E aí, essa era a rotina. E como eu sempre senti mal, então para mim sentir mal era uma coisa normal. Tá com mal-estar, tá com febre, tá com infecção, isso e aquilo, pra mim era normal. Vomitar, que eu vomitava muito. Nossa, eu vomitava muito. É tudo, né? É tudo misturado, né? Você chegou a fazer algum tratamento psicológico mesmo para poder aceitar tudo isso? Sim, ou foi de eu boa? fiz desde os 4 anos de idade, eu comecei fazendo. Aí continuei, quando eu fui para o SAR, eu continuei no tratamento. Quando eu fui para o Hospital da Criança, lá é obrigatório os pacientes fazerem acompanhamento psicológico. Então eu continuei lá. Depois que saiu da educação infantil foi que parou o tratamento psicológico, porque aí na fase adulta é mais complicado conseguir pelo SUS, né? Tem toda uma burocracia de depressão e tal, um pouco mais complicado, mas a gente ainda está na luta para conseguir. Isso aí. Acho que a história da Tainá representa em muitos pacientes, né, que vivem isso desde criança e aprendem a se acostumar com a situação, embora não seja uma coisa que dá para acostumar, né? Não é nada agradável, mas a vida leva a gente a se adaptar. Eu acho que não é acostumar, né? Se adaptar à situação. Se adaptar é a palavra. A gente brinca aqui que a gente tem dias mais ou menos e dias ruins. E assim a gente vai indo. Se der para fazer tais coisas hoje, a gente faz. Se não der, a gente não faz. Deixa para outro dia. É um dia de cada vez, né? Tem que viver um dia de cada vez, né? Mas entre tudo isso, né, Tainá, a Imuno também te trouxe algumas alegrias, né? O que você poderia dizer pra gente? O que te trouxe de bom, né? Porque assim, tudo na vida tem um ensinamento, tudo na vida tem um porquê, né? E às vezes a gente passa muita superação, a gente passa muitas lutas, mas a gente também consegue muitas vitórias, né? O que você descreveria aí como algo que você tirou de positivo de tudo que você viveu? Eu sempre fui
bem de boa para ir fazer a infusão, tudo tranquila. E logo na primeira infusão eu já senti diferença. Nossa. Porque eu conseguia respirar sem sentir aquele cansaço. Eu não sei se é com todo mundo isso, mas eu sinto um cansaço quando tá perto de fazer a nova infusão. Aí quando eu tomei a primeira dose, eu conseguia respirar. Nossa. Cris, aconteceu um fato bem interessante durante a primeira infusão dela. Apesar da primeira infusão ter sido bem traumática depois, porque ela teve meningite asséptica, devido à velocidade e também porque o próprio corpo dela não suporta a imunoglobulina venosa. Mas demorou um tempo para eles perceberem que era o próprio corpo dela. Quando ela começou a tomar o primeiro frasco... Eu tinha cor de zumbi. A Tainá era um pouco azulada. Assim, a boquinha dela era um pouco azulada, assim. E era bem... Eu já tinha, inclusive, levado ela várias vezes no cardiologista, pensando que ela tinha algum problema cardíaco, né? E aí, quando ela começou a tomar o primeiro frasco, a enfermeira estava na parte onde ficam as enfermeiras. É porque assim, lá fica as poltronas ficavam em volta e no meio da sala fica a equipe. A ilha lá com a equipe de enfermagem. Aí elas estavam de olho na Tainá por ser a primeira infusão. Eu acho que estava no meu segundo frasco. Se eu não me engano. Aí eu estava olhando para a Tainá e a enfermeira foi andando para mim, lentamente, minha direção, assim, na mesma posição que eu estava olhando. E ela, você viu isso? Eu falei, vi. Ela mudou de cor. Eu falei, é mesmo? E ela mudou de cor. Ela ficou rosinha? Ficou rosinha. A bochechinha ficou rosa e a boca perdeu o azulado, ficou cor de boca. Parecendo que estava de batom. Imunoglobulina assim, é vida, né? Sim. Né, Tainá? Eu acho que a melhor frase que a gente pode descrever imunoglobulina para os imunodeficientes é vida. É outra vida. Né? É outra vida. Agora, o tratamento de imunoglobulina é um tratamento de alto custo. Né? E para conseguir isso pelo SUS, tem pessoas que até conseguiu rápido, mas tem pessoas que passam anos para conseguir. Hoje no Brasil, assim, em vários estados, né, no momento está em falta. E aí passa o desespero, aquilo que é a nossa esperança, né, de estar bem, de estar corada, né, de retomar as nossas atividades normais, é o desespero quando falta, né? E o que fazer? O que faz? O que você fez aí? Como é que foi a história do tratamento, a luta que você teve para conseguir o tratamento da Tainá? Então, Cris, como ela teve várias complicações devido à imunoglobulina venosa, quando a gente passou para o hospital de adultos, a gente foi para o hospital da rede do base, e chegando lá, devido à quantidade de complicação que ela tinha, e aqui não tinha um centro de infusão para os adultos, não tem, na verdade, ainda, um centro exatamente para isso. Porque até então está em andamento. Você tem uma certeza. Depois que você sai de lá, você vai para onde te encaixar. Para onde tiver lugar, né? Na verdade, a maioria vai para o base. Vai pro base, mas lá a gente não tem um local de infusão. Então tem que fazer infusão em outro hospital, que é um hospital dia. Só que nesse hospital dia, eles não tinham nem bomba quando eu cheguei lá. Não tinha bomba de infusão. Não tinha analgésicos. Não tinha para medir a pressão dela direito. Monitorar os batimentos cardíacos. E a Tainá tinha complicações durante a infusão e as enfermeiras ficavam loucas, porque elas faziam a contagem pelo gotejamento. Isso. E ela que tem reação, né? Tem que estar certinho ali, com uma velocidade que dê para ela aguentar, né? Então, a bomba ajuda muito, né? Com certeza. Porque era assim, eu tomava... Na teoria, eu tinha que tomar 8 frascos. Só que para eu tomar os 8 frascos, eu levava quase 48 horas tomando. Por causa da velocidade que ela suportava. Aí, quando eu fui para o hospital de adulto, lá só funciona de 7 às 4 da tarde. Então, a gente teve que dividir a infusão. Aí, fazia de 15 em 15 dias 4 frascos. Só que aí os 4 frascos não estavam funcionando, porque a infecção... Eu comecei a ter muita infecção de novo. Porque não tinha o pico alto. Ficava no limite ali, só para ela não ter uma complicação muito pior.
E aí a médica resolveu, então, transferir ela para o hospital universitário. Lá no hospital universitário, assim que ela chegou, a médica já estava desconfiando, já começou a desconfiar logo que ela tinha outra doença também, junto, combinada, devido à dor, que eu comentei anteriormente. Não né? melhorou com a imunoglobulina dor, né? Não. Não melhorou. E também tinha outros sintomas, como no rosto, era cheio de abscessos. Dava um monte de abscessos. E era muito vermelha, muito vermelha. Assim, apesar de eu ser muito pálida, aqui em mim era totalmente vermelho, parecendo que tinha queimado. De sol, assim, às vezes. Enfim, aí com isso a gente foi para lá e ela, de cara, ela já falou assim, olha, não tem condição da Tainá continuar tomando só 8 frascos, ela precisa de tomar 12. Como ela não suporta tomar 12 frascos, a gente tem que dar um jeito nisso. E a única solução para a Tainá é uma imunoglobulina subcutânea. Para isso, você vai ter que entrar na justiça, porque a gente não consegue isso pelo SUS. Aí ela pegou e mandou. Aí ela pegou um estudo que tem sobre as imunoglobulinas subcutâneas, sobre todo como é feito, que ela não acontece aquele pico e a queda de uma. Porque, na verdade, a imunoglobulina venosa, a gente toma a quantidade total, né? Em 21 dias ou de 28 dias, e depois ela vai sair, ela vai sendo perdida dentro do organismo até a próxima infusão. Vai dando uma queda, né? E aí, nesse período, acaba pegando algumas infecções. Agora, já a subcutânea, ela é feita semanalmente, né? Ou quinzenalmente, que aí né, não tem agora mensal, né? 28 dias. 28 dias, então. Tem a hialuridrose, que faz o bolsão, né? Para poder aplicar a imunoglobulina. Então, eu recebo, aí mantenho o mesmo nível o mês inteiro da infusão. Até a próxima infusão tá na mesma quantidade. Quando dá, na última semana que tem um pouquinho da queda maior. Mas ela mantém mais o nível. Mantém o nível, né? Que a imunoglobulina, ela é concentrada de IgG. Então, as IgGs, que é o que o nosso organismo não produz, né? E aí ela fica mantendo o nível normal como outra pessoa que não tem a doença. Exatamente isso. Aí, para isso, a gente deu entrada. E eu entrei ela pegou esses papéis, que eram um estudo, mais o relatório dela, a receita da imunoglobulina. E todas as idas dos hospitais, pós-infusão, que eu tinha que ficar internada por causa das meningites. Pegou todos os relatórios, fez tudo que ela podia. Para eles não terem opção de negar. Aí falou, não tem jeito, tudo não tem comprovado, né? Isso. E aí Mas aí, no caso, a subcutânea, você teria que entrar na justiça porque o SUS não libera como venosa, né? Não libera. Porque o SUS, ele dá a venosa. Tem na farmácia de alto custo liberado a venosa. E a subcutânea, eles consideram ela mais cara. Mas é porque a gente já teve até uma reunião, né, Tainá? Uma oportunidade que a gente teve de ir numa reunião com o Tribunal de Contas, e a gente mostrou para eles que essa história dela ser mais cara é ilusória. Por quê? Porque como você vai tomar a quantidade, fica preço a preço. Eu calculei na frente da moça do tribunal. Falei com ela, olha, para você ver, o frasco que eu tomava, que aqui o governo compra, aqui na farmácia de alto custo, dá 20 mil, se eu fosse tomar os 12 frascos. Como eu tomo a outra, que é a subcutânea, o preço sai 18.700. Mais barato, né? E também diminui as infecções no interno frequentemente, e aí também é um custo, né? Bem menos que o governo. 2h30 de infusão. Ela não fica no hospital dia durante 48 horas. Ela fica uma vez no mês, 3 horas. 3 horas. Menos ocupação da equipe, né? Mais espaço para novos pacientes. Com certeza. É um custo-benefício muito grande, né? Em relação ao benefício do paciente financeiramente, né? Sim, eu até estava falando com minha mãe, estava parando para calcular.
completou agora 2 anos que eu tomo ela. Tem 2 anos que eu não tenho pneumonia. Tem 2 Nossa. anos que ela não precisa ser internada por pneumonia. Olha que vitória. É muito grande. É uma vitória muito grande, né? Você pensa assim, nossa, quem interna todo mês, todo ano, várias vezes, e não ter mais infecção, ter uma vida assim dentro do normal, né? É uma vitória muito grande. Ela saía da imunoglobulina, que tinha que ser ótimo, ela tinha que estar bem, e aí ela era internada porque ela estava com meningite asséptica. Em menos de 12 horas depois da infusão, eu tinha que internar de novo. E aí, entendeu? É bem complicada essa situação. Então, sabe, é um caro que sai barato. E como é que vocês conseguiram? Com esses laudos todos, aí vocês foram aonde? Onde vocês vieram buscar? Pública do DF. Foi na Defensoria. A gente foi na Defensoria Pública do DF. Chegamos lá e explicamos. Expliquei toda a situação para eles. Eu sei que no âmbito federal é muito mais complicado, mas a gente sabe que o SUS ele tem uma sequência, né? Se o geral, o federal não dá, o Estado é obrigado a arcar com aquilo, porque você é moradora do Estado, você é contribuinte do Estado, você é um cidadão daquele Estado. Você tem esse direito. A gente soube que era para procurar eles também. Isso porque tem que ressaltar, né? É um direito do paciente. A gente não está pedindo nada de graça, né? É um direito do paciente de ter uma qualidade de vida, além de ser também muito mais barato para o governo, porque aquela pessoa vai ter um tratamento adequado, vai deixar de internar. A Joyce estava aqui falando agora que o filho dela faz há 4 anos, nunca mais teve infecção, nunca mais internou por pneumonia. Gente, isso aí é um paciente, né, que está acostumado, que dentro da idade já estava acostumado de ficar sempre internado por pneumonia, isso é uma vitória muito grande. É a qualidade de vida, né, do paciente e também é um custo menos para o governo, né? Então, isso assim, o grande pulo do gato, vamos dizer assim, né, o caminho das pedras para as pessoas que querem, né, realmente usar a subcutânea pelo SUS é ter um bom laudo, uma documentação, né? E dar entrada e acreditar. Porque tem uma coisa que eu vou contar. A gente ia dia sim, dia não para a defensoria e ficava lá no pé deles até... É luta, né? Acelerar o processo. Se fosse 5 horas de fila, era 5 horas que a gente ficava lá sentadinha assim as duas. Até que eles foram legais e falaram assim, não, o seu caso é grave, você pode pegar a fila preferencial, não tem problema. Só aí. Porque o pessoal não liderava lá na frente. Aí o defensor público foi lá fora e falou assim, não, gente, ela é preferencial, ela tem que passar na frente. Aí então pegaram e deixaram passar. Não foi fácil, né? Não. No dia que a gente nada é fácil, né? Falou assim, saiu o alvará, eu não acreditei. Eu falei, o quê? Saiu o alvará? Tô indo pra ir agora. Eu acho que isso tem que ser, né? Não é fácil, a gente tem que provar que é necessidade, ter um laudo que comprove tudo que está ali descrito, né, em relação à medicação. E também, assim, ficar ali, né? Cobrando, para que realmente eles entendam a necessidade. Às vezes a gente se acomoda, né, Cris? E também era assim, ó. No meio do caminho eu tive muita infecção. E então... Aí eu tinha uma infecção, a doutora Camila, a minha médica, fazia o relatório, falando que eu estava com outra infecção e precisava de outra internação. E anexava lá e mandava para eles. Ó, ela tá com mais infecção, tá tendo mais infecção, vocês não estão agilizando. Aí acabou que em 6 meses, por causa dessas infecções que eu tive mais graves, eles pegaram e aceleraram o processo e liberaram. 6 meses demorou o processo para você conseguir? 6 meses. 6 meses. Então. Mas foi pouco tempo. Tem gente que fica quando a gente chegou lá, eles falaram assim, pode levar de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos o processo. Mas aí a gente vai tentar ver o que a gente pode fazer. Aí eles falaram, se você internar, se você tiver infecção, você traz o relatório. Vem trazendo. E entrega tudo que você tiver aqui pra gente, que a gente vai anexar e vai encher lá o juiz para eles poderem liberar. Porque eles porque não é nada mais do que justo, né? Você pedindo algo que é para sua vida, né? É um direito nosso, né? A vida. Qualidade de vida, principalmente. É um paciente
É um ela paciente poder. que realmente necessita daquele remédio para viver, né? Então a gente tem direito, né? Então tem que correr atrás, não pode desistir, não pode desanimar. Consegue, né? Acho que o governo entende essa necessidade, né? E tendo algo que comprove tudo, você consegue sim. Agora, Agora, recentemente, eles solicitaram como se fosse como chama? Uma perícia. Uma perícia. é, Como se fosse uma perícia. Aí, por quê? Quando foi, sempre no final do ano, por causa do recesso, a gente tem. Aí eles têm uma burocracia demorada, porque eles não Acaba consideram. ficando um mês atrasado. Eles não consideram como uma coisa imediata. Apesar de ser uma coisa imediata, uma medicação urgente, imediata, né? são Urgente. que aí eles E tá falam, lá em não, emergência é só UTI. É. Aí pegou e eles Tem que sempre têm esse argumentar. atraso. Ela Aí vai eles- ter que ir para UTI, né? Nossa, Pra poder- Aí, só que aí eles pegaram e marcaram a consulta com a minha médica da perícia. Aí Nossa. chegou lá e ela falou assim, gente, o que eles estão querendo? Não, é difícil. Mas em relação ao tratamento, ela só usa a imunoglobulina ou ainda tem aí uma lista ainda de outros tratamentos que precisam? É Uma lista, lista Cris. quilométrica. Ela tem o Bactrim profilático, né? Que é o antibiótico profilático, que não pode ficar sem ele, porque a garganta dela incha. Ficava toda fechada e com ele, graças a Deus, não fica mais, desde que começou, né? E aí vem a segunda luta. Ela precisava entrar com um imunossupressor, porque estavam desconfiando da autoinflamatória. Fez o teste genético que tinha dado para síndrome autoinflamatória. E os Isso sintomas que eu depois tava do diagnóstico de imunodeficiência, já tratando Depois. imunoglobulina, 3 anos descobrindo que ela depois. teria algo a mais, né? Não somente Algo a a deficiência desse Quando eu fui princípio pro- de alguns linfócitos, né? Foi por causa disso, porque a médica tinha chegado de um congresso que me atendia no base, aí ela pegou e falou, eu vi lá um estudo sobre autoinflamatória. E eu acho que você tem as características. Todas. Todas Ela as disse. características parecem muito com você. Então eu vou te encaminhar para o hospital universitário, porque lá, para te mandar para algum lugar, para São Paulo, ou para onde que Ou tiver mesmo que que fazer, seja lá. a gente vai conseguir melhor um tratamento, uma certeza, assim. Porque Lá aqui eu não tenho estrutura. em Brasília não tinha nenhum médico especialista em autoinflamatória, então. Então, na parte infantil a gente tem. Tem a doutora Cristina, Doutora Cristina, que é especialista Da do Hospital da Criança, né? que é da Mas que ela é da reumato, mas na parte de adulto não tinha assim um especialista mesmo em autoinflamatório. tem Aí reumatologia. fizeram. Reumatologia. Aí Aí pra a onde gente falou: olha, mãe, a gente está pensando em mandar a Tainá para São Paulo. E aí? Eu falei, e aí, né? Eu tenho que dar um jeito. A gente Bora tem que botar a dar um mochila jeito. nas costas e vamos. Nem que for de carona. Olha, Nessa hora a família é boa, porque aí a família vem, todo mundo ajuda, porque a primeira consulta, a gente não tinha o TFD ainda, né? E ainda hoje, a gente, mesmo tendo o TFD, a gente não tem casa de apoio em São Paulo. Por causa da minha idade. Por causa da idade. ainda tem E isso. até mesmo, e ainda tem um risco, né, Cris? Porque o imunodeficiente, ele não pode pensar só que ele precisa fazer aquilo, ele tem que pensar no todo. Ele não pode ficar num ambiente onde possa ter pessoas que estão com infecções graves. E Verdade. ele pode adquirir uma bactéria. É igual a médica falou. O banheiro, tudo que você for usar Então, isso tem aí- que estar limpo. Não tem como. Então, é uma coisa a se pensar. Né? Aí vocês E ela conseguiram o DFT na justiça ou foi direto lá no setor? TFD foi direto lá. Como sempre, fui lá todos os dias que deu para ir. Aí eles pegaram e mandavam a papelada, falando que tinha que pedir para o médico atender, para comprovar que podia ir. Aí tinha que falar com um médico e esse médico nunca marcava essa tal dessa consulta. Aí o que a gente fez? A gente pegou um dia só e eles falaram assim, não, tem que ir nessa consulta com esse médico, porque só ele pode autorizar. A gente,
É mesmo, só ele. Onde que é que ele atende? Atende aqui no bar. Então, bora. Baixa Vamos pro pro bar bar. e fica lá. É muita luta, né, Fala menina? pro doutor fulano. É muita luta, meu Deus do céu. Os imundos devem ser já nós guerreando, não digo nem guerreando. Não pode se acomodar, não, Cris. Não, não tem como, né? Né? Se você não consegue. vai lá todos os dias, se você não fica lá, você não consegue. Aí E o aí médico ele também foi bonzinho. Ele pegou, atendeu rapidão, falou, não, aqui a gente tem reumatologista comum, especialista nisso a gente não vai ter. E para fazer uns exames diferentes, aqui a gente vai não ter vai que ser ter. fora. Tem que ser fora. Então vou assinar aqui o papel e você leva lá e Aí, como libera. você tem a imunodeficiência e a sua médica já colocou aqui que você precisa de transporte, de acompanhamento e tal, Transporte aéreo. botou transporte aéreo, a gente vai de avião para poder ela correr menos risco, né? Mais De rápido ficar- também. Desculpa, eu não ouvi? E é mais rápido, né? Ao Sim, contágio e mais tudo mais. rápido. Então, a no gente caso, vai- ela, além de tratar aí no Nosso Brasília, aniversário. ela vai com a frequência ainda para São Paulo fazer o tratamento da autoinflamatória. Vai. Eu Ela tava tá- indo todo mês, aí passou de 3 em 3 meses. Era para ir mais vezes, só que aí esse ano com a pandemia e ano passado, por causa da autoinflamatória, eu tive umas complicações, aí só ano passado que eu não fui muitas vezes. E esse Certo. ano por causa da pandemia, né? Porque com a pandemia a gente teve que desmarcar e o hospital mesmo desmarcou a consulta para evitar, né? Porque é muito risco, né? Melhor ficar quietinho em casa. Essa história de luta, né, de vocês, é uma história compartilhada com a maior parte dos imunodeficientes, né, porque a imunodeficiência ainda é desconhecida, até mesmo pelos próprios médicos, né, a sociedade. Então, a gente tem que provar sempre, né, a nossa necessidade, e isso também é algo, assim, muito complicado, porque a gente também não se enquadra em nenhum benefício do governo, por ser uma doença que não é conhecida. Os CIDs da imunodeficiência não é reconhecido para ganhar nenhum benefício, que é necessário, né? Você consegue trabalhar para poder ajudar e ter esse tratamento com a Tainá, ajudar ela no tratamento, tem como? Então, né, Cris, a gente tem que correr atrás sempre, né? E eu sempre penso no outro, né? Então, em janeiro, quando a gente teve aquele problema das imunoglobulinas chinesas, e a gente vendo todo esse desespero, porque não tem nenhum tipo de direito, não tem nada, tudo é muita luta e você tem que correr atrás e tentar, e você pensa, e se eu não puder fazer isso por ela, né? Uma lei, Se eu né, tiver uma a complicação. lei que nos favoreça diretamente, que a gente não precisa ficar o tempo todo provando que a gente tem a nossa necessidade, e sonho, né, para os Então, né? sonho. E aí, esse sonho, eu estava conversando e preocupada com a imunoglobulina chinesa, que todo mundo estava preocupado. Na época, mandei para uma amiga o link falando sobre a imunoglobulina e meio que desabafando um pouco com ela. E ela me pôs, assim, me apresentou, vamos dizer, uma deputada federal que se encantou pela Tainá, né? Ela acha que a Tainá adorou conversar com a Tainá, saber sobre a imunodeficiência, porque ela desconhecia, e essa deputada comprou a nossa briga. Porque como todo mundo, todos os médicos, que a maioria que a gente chega, todo mundo pensa que é HIV, aí a gente tem que explicar que não é. Aí é isso, né, Tainá? Ela comprou a nossa briga e fez... Ele falou, não, nós vamos dar um jeito nisso. Vamos dar um jeito. Não é assim não, as coisas não são assim não, e nós vamos dar um jeito. Vocês têm que não é só você. Ela Chega a falou, dar um alívio, né? Aí Quando alguém deu um abraça a alívio, causa. Aí ela foi e falou, a gente tem que fazer um projeto de lei, vocês têm que me ajudar. E aí ela fomos nós fazer um projeto de lei junto com ela, que a gente pretende que beneficie a todos. A gente falou para ela, não adianta ser só aqui no DF, não. A gente quer que seja nacional, para todo mundo. Igual o teste do pezinho, liberou o teste do pezinho ampliado aqui para o DF. Mas aí a gente pegou e pediu para ela, a gente precisa que libere nacional. Isso aí. Todo o território tem que ter esse teste do pezinho ampliado. E não só
o ampliado, o primeiro, né, que eles liberaram aqui, que é o mais simples, mas que pega alguns tipos de IDP. Tem que ser o que pega todos. Completo, né? Tem que ser o mais Completo. E aí, Então, Cris, ela a gente conseguiu fazer esse projeto e como é que está o andamento desse projeto? Então, o projeto, assim, como a gente ajudou, a gente tentou colocar um pouquinho de tudo que a gente achava que era necessário. A gente pensou nas crianças, E pensamos né? também muito Pensamos nos adultos, no trabalho que não tem direito algum, né? Nos atestados, na quantidade de adulto que é demitido. Porque é um tratamento que é para a vida inteira, então a gente tem que pensar nisso. A pessoa tem que sair para tomar o remédio, ela não tem opção. E a própria criança vai crescer, né? Vai se tornar adulta, ela precisa ter uma cobertura. Se Deus quiser, serão adultas. Isso aí. E vão ter um propósito, que todos cresçam, né? Que possam. A gente falou com ela, ó, a gente precisa de. Ela perguntou do que vocês precisam, a gente falou de tudo. De quando nascer, ter o diagnóstico precoce até envelhecer, a gente precisa de tudo. A gente precisa de tudo, a gente precisa. A gente falou, a gente precisa do teste do pezinho, a gente precisa de auxílio na escola, a gente precisa de um diagnóstico e de um tratamento digno. Que não falte a medicação. Que não falte a medicação. Principalmente, né? E não é só a medicação, né? A medicação é uma parte do tratamento, né? Tem as fisioterapias que muitos precisam fazer, as terapias, né, psicológicas. Então, é um tratamento complexo, né? Não é algo assim, você toma um remédio uma vez por mês e o resto do mês você não faz nada. Tem pacientes que têm atendimento em 5, 7 clínicas. Sim, então, assim, como é que vai para esses médicos? Né? Tem que ter um transporte gratuito, tem que ter um benefício para ajudar a mãe que não pode trabalhar. Então, é muitas coisas, né? A gente falou que tinha que ser um atendimento multidisciplinar e assim foi colocado no projeto de lei. A gente pediu também que a imunoglobulina fosse liberada o mais rápido possível após o diagnóstico, porque não adianta também você ficar 15 dias na fila, mesmo que tenha sido rápido, mas 15 dias muita coisa acontece de um dia para o outro. Que dirá em 15 dias. E no imuno, ainda mais uma gripe, para uma pessoa normal é uma gripe. Para a gente é uma pneumonia, uma infecção de garganta que vira outra coisa e vai só alastrando. Sim, a gente pensou também na parte do trabalho, que os pais, ou mesmo o próprio imunodeficiente, ele precisa ter um horário reduzido, porque o próprio organismo dele não é um organismo comum, né? Então, ele precisa ter um horário mais rápido de trabalho. Ele precisa ter o atendimento adequado, né? Então, o projeto de lei está lá na mão do presidente da Câmara, né? A gente está bombando o e-mail do Rodrigo Maia. Tem que continuar mandando e-mail para ele até ele cansar. Para ele. Então, eu deixei lá no bio, né, do nosso Instagram aqui, também lá do Facebook, o link para que todos possam entrar lá e fazer o nosso pedido, né, para que ele seja aprovado, mostrando a nossa necessidade como paciente, como familiar, como amigo, porque isso é muito importante, né? A gente também incentivar e mostrar a importância da aprovação dessa lei para todos, né? Porque vai ser realmente um divisor de águas, né? Antes e depois. Porque a gente tem uma lei que nos favorece, a gente não precisa brigar tanto, né? Ou treinar, nossa, uma das coisas legais que a gente colocou lá foi um centro de referência para todas as doenças raras, porque a gente chega no pronto-socorro e eles não sabem o que fazer com a gente. Então, tendo um centro de referência, eles chegam lá como se fosse uma carteirinha de identidade, que aí já vem o seu CID, tudo certinho, para eles saberem, não, esse paciente tem isso, o que eu posso fazer com ele? E se ele não souber o que fazer, ele tem para onde ligar para saber o que fazer com aquele paciente. Porque nenhum médico é obrigado Estão perguntando o número do projeto de lei. Tá no bio, gente. É só vocês entrarem lá, o link, é só clicar ali, você vai direto pro projeto, você consegue ver o projeto todinho.
né, está lá no bio Vivendo com IDP. Você vai lá e clica, você vai entrar diretamente na câmara, né, onde você pode opinar a respeito desse projeto e também pode baixar o projeto. Então, é algo assim que todos podem participar, todos podem divulgar, né, pedindo ajuda, né, a outras pessoas para divulgar também esse projeto, para que a gente possa conseguir realmente que ele venha a ser vigorado, né, que a gente consiga realmente essa lei favorecendo a todos os pacientes com imunodeficiência primária e erros inatos da imunidade que precisam sofrer tanto. A gente já sofre com cada doença, ainda tem que sofrer por conta de pedir o tempo todo, né? 1778/2020. 1778/2020, projeto de lei. Então, gente, vocês quiserem, podem clicar lá no link, né, no projeto, e aí vocês podem opinar sobre esse projeto e também podem reivindicar, né, que ele seja realmente assinado e dê direito aos pacientes. Envie os e-mails. Isso. Né? A gente pode botar lá o e-mail, viu, Cris? Para poder a gente solicitar mesmo que todo mundo também nos ajude. Por quê? Durante a semana a gente vai divulgar mais isso nas redes sociais para que incentive, né, o povo também a fazer essa divulgação. Porque estava sendo formado como fala? Eles estavam fazendo todo o processo, mas o processo é lento e devido à pandemia está mais lento ainda. Prejudicou mais ainda, né? Mas a gente é guerreiro. A gente não desiste nunca. Não tá vendo a gente aqui. Nunca, jamais. Tainá, você sendo aí uma jovem, quantos anos você tem agora, Tainá? 22. 22. São 22 anos de luta, né, Tainá? De muitas vitórias também. Você conseguiu também grandes amigos, né, nessa trajetória, né? Sim. Você gostaria aí de agradecer alguém que fez parte da sua vida aí e que luta junto contigo, porque a gente, mundo deficiente, acaba ganhando uma nova família, né? A família Imuno. É complicado, hein, Cris? Porque senão vai esquecer de alguém. E o povo fica chateado. Relação geral, senão dá briga. A equipe de enfermagem, a equipe de médicos, né, Tatá? Que sempre está disposto, sempre pronto para ajudar a gente. Quando a gente está no desespero, manda mensagem. Às vezes é fim de semana, mas você está tão desesperado, você manda mensagem para sua médica, por exemplo. E eles respondem. Quando a sua médica está lá de licença maternidade. Nossa. E você é obrigada a mandar para ela uma mensagem, assim mesmo ela te responde com a maior simpatia. Isso aí é uma grande vitória. Tem preço, né? Não, não tem. Então, eu gostaria de deixar aí as últimas considerações de vocês, porque a gente, infelizmente, aqui tem pouco tempo, né? A história renderia muito mais, mas foi um prazer enorme ter vocês aqui. Parabéns, Tainá e Daniele, pela história de superação, de luta, de vitórias. Mãe guerreira, filha muito mais. É um exemplo aí para todos os imundos, né? Que, embora seja difícil, não é fácil, mas também não é impossível, né? Não é impossível. E o que eu percebo e o que eu quero que as pessoas entendam é que nunca desistir. Quando alguém falar com você que não é aquilo que você pensa que é e que você acha realmente, você acredita naquilo, você lute por aquilo. Porque senão, se você desiste, você deixa a sua caminhada no meio parada, né? Você chega a um abismo, já tem, né? O não a gente já tem, agora a gente vai em busca do sim de qualquer lugar. Não, esse não a gente nem liga mais pra ele. Tchau, não. Já acostumamos com ele. Não, a gente não liga. Isso aí. A gente vai atrás de alguma outra coisa, né, Tainá? Isso que é importante, né? E não pode desistir. Falou, não vai dar, não vai, você não consegue a medicação porque é muito complicado. Vai lá e tenta. O que vai te custar ir lá e tentar? E é igual eu fazia, a gente ia ir num milhão de consultas. A gente ia, o médico falava que não era nada, a gente saía do consultório e falava assim, esse médico é louco, vamos procurar outro. Isso aí. Não deu certo nesse, bora para outro. E vamos que vamos, um dia dá certo, né? Acho que essa uma hora a gente acerta. A dias de luta, luta, dias de luta, dias de glória. Isso aí. Muitas lutas, né, Tainá?
mas também muitas glórias, muitas vitórias, né? Eu acho que a cada vitória é uma superação, é um crescimento que a gente aprende muito, a gente se fortalece cada vez mais e se torna assim com mais vontade de lutar, né, pela vida. Porque todos os imunodeficientes ele tem muita vontade de lutar, né, de viver, né? E isso é que nos impulsiona para continuar, embora seja árdua a luta, vale a pena. Não é isso? Vale muito a pena. Esse mundo é meio capenga, mas a gente quer ficar aqui, né? Isso aí. A gente veio aqui com uma missão e temos que cumprir, né? Até o fim. Vamos lá, vamos cumprir até o fim. Isso aí, gente. Muito obrigada, muito obrigada pela participação de vocês, por todos os conhecimentos que vocês passaram aí para o grupo. Quem tiver pergunta aí para a Daniela e para a Tainá, pode mandar no direct, tá? Que a gente, durante a semana, tenta aí responder. E fica aí a mensagem para todos vocês. Não desistam. É possível. Não desistir. Não é isso? É isso aí. Mesmo que o diagnóstico seja tardio, vai dar certo. Dá tempo, com certeza. Gente, fiquem com Deus, tá? Muito obrigada. Beijo em toda a equipe lá de Brasília. Tchau, toda a equipe também, toda a família. Isso aí, a família Imuno. Gente, muito obrigada aí pela participação de vocês também. Infelizmente, não dá para a gente responder muitas perguntas, porque passa muito rápido, a gente não consegue ler. Mas nessa semana a gente tenta. Já está aprovado. Isso, tá bom? Se Deus quiser, vai sim. Em nome de Jesus. Vamos embora, família. Vamos trabalhar para que a gente consiga isso, né? A Daniela e a Tainá iniciaram esse projeto, mas agora a gente abraçou ele. Bora! Não é? A gente arrumou a família e vamos junto. Vamos embora, a família toda em volta, né, desse projeto de lei, que venham outros benefícios, né? Que venham outras leis que favoreçam, porque nós temos direito e também nós merecemos, né? Sim, como merece, né, Cris? Merece isso aí. Com certeza. Gente, fiquem com Deus. Obrigada aí por todos que ficaram conosco. Até a próxima, até terça-feira. Tchau, tchau. Tchau.